abri as portas da minha casa para minha irmã mais nova, para ajudar ela, morava no interior, ia vir para cá para São Paulo para estudar, para trabalhar, né? E aí só eu e o meu esposo, por que não ajudar minha irmã? Trouxe ela para cá, chegando aqui, ajudei ela, né, com roupa, calçado, material, ajudei a pagar a faculdade, mantimentos, meu esposo levava, buscava ela da faculdade, ajudava bastante, e no final ele ajudou até demais, né? Que eles chegaram a se relacionar, se apaixonaram, né? E aí ele acabou me trocando por ela. E ela, por ser uma irmã, muito irmã fiel, chegou para mim e disse que não tinha como continuar escondendo esse relacionamento do meu esposo com ela, porque eles estavam apaixonados e ela não estava se sentindo confortável com essa situação, eu sendo enganada dessa forma, porque o meu esposo não me queria mais, já tinha deixado bem claro que queria ela. E como ela descobriu a gravidez recentemente, então ela queria deixar tudo formalizado. Começando com os bens, né? 8 anos, eu casada com ele, e aí a gente conseguiu empresa, né? Tínhamos empresa, imóveis, carro, moto, entre outras coisas. A gente conseguiu adquirir algumas coisas ao longo desse relacionamento. Eu sempre estive com ele trabalhando, certo? Porém, ela disse, né, que ele falou para ela que tudo foi ele que comprou, tudo que foi ele que foi atrás, tudo era ele que resolvia, que eu não trabalhava na empresa, eu ficava só dentro de casa, certo? Ficava só dentro de casa, mas eu administrava, né, a parte mais, como é que eu posso falar para vocês? A parte financeira da empresa, dos entra, do sai, do que tem que comprar, do que não tem que comprar, enfim, ficava nessa parte, sabe? Mas aí ela disse que ele falou para ela que eu não tinha direito algum. Aí o que ele falou para ela, né? Aí eu vou dar um valor de um imóvel para ela comprar bem longe, para ela poder não atrapalhar a nossa vida, né? Ela compra um imóvel e dá uma graninha para ela e pronto. E a gente fica resolvido. Essa casa aqui eu não vou dar para ela, porque essa casa aqui foi o maior investimento que eu fiz na minha vida. Passei 3 anos construindo a casa, é o que ele falou, né? E o que ela falou. E aí ela falou que ia fazer? Eles iriam viajar, iam ficar nessa viagem durante 20 dias e era o período, o prazo para eu poder desocupar a casa. E detalhe, gente, essa conversa foi dessa forma que eu tô falando pra vocês. Em momento algum eu levantei pra querer agredi-la, sabe? Falar nada, não tive essa reação. Eu sou muito parada quanto a isso. Eu tava só sangrando por dentro, porque eu sou assim, né? Eu fiquei sem acreditar, mas depois que tudo isso passou, as palavras, elas fixaram aqui na minha mente. Eu entendi tudo, o recado dela, o recado dele, tudo direitinho. Eu só enchi os meus olhos de lágrima e eu falei só assim pra ela: eu nunca imaginei na minha vida que um dia a minha maior dor seria causada por alguém que eu mais amo nessa vida e alguém que eu mais ajudei e queria o melhor. Foi só isso que eu falei. E aí eu falei, ok, podem fazer a viagem, que Deus abençoe essa criança, que venha com muita saúde. Aí ela falou assim, amém, mas eu sei que você está falando isso, não é de coração, eu entendo o que você está passando, me perdoa por isso, eu não queria que isso acontecesse, não sei o quê. E as coisas, elas têm que ser da forma que tem que ser. Você passou esse tempão casada com ele, eu não vou mencionar o nome aqui, né? Casada com ele, nunca conseguiu engravidar dele, né? Tava fazendo tratamento e tudo, porém não tinha conseguido. Eu cheguei aqui e, né, tô grávida. E detalhes, ela só tava 1 ano dentro da minha casa. Em 1 ano ela conseguiu fazer esse reboliço todo, né? Se apaixonou, se envolveu, engravidou. Eu tive que desocupar tudo, porque tudo era dele. Eu tinha que aceitar as coisas da forma que ele falou pra ela. Ele não teve coragem de vir falar nada comigo, de conversar comigo. Eu também não fui atrás dele, vocês acreditam? Não fui atrás, fiquei caladinha, gente. Só ouvi ela e falei, ok, então podem fazer a viagenzinha, me dá esse prazo aí de 20 dias que eu vou resolver tudo. Deixa eu te falar, 20 dias eu acho que vai ser pouco. Me dá o prazo de 30 dias que eu ainda tenho que procurar um local para me morar, né? E aí vai ser muito difícil para mim. Ela ficou olhando assim para mim e falou assim, como assim? Tá me respondendo com essa frieza toda? Eu falei, eu vou fazer o quê? Você tá me contando isso tudo, eu vou fazer o quê agora? O que vai adiantar, né? E detalhe, gente, ela achando que ia ser beneficiada junto com ele, mas o que ele esqueceu? Tudo foi ele que comprou, tudo foi com o dinheiro dele, tudo foi ele que trabalhou, mas tudo estava no meu nome. Então, no momento da dor ali, sabe, daquele impacto que eu estava tendo, eu já estava arquitetando, gente. Eu sou assim. Eu já estava arquitetando o que eu tinha que fazer. Eu não ia agredir ela, eu não ia querer fazer nada com ele nunca para me prejudicar de forma alguma. Se eu já estava ali naquela situação, aconteceu fazer o quê?
não tinha o que fazer, eu tinha que pensar de uma forma inteligente, porque para tudo existe uma saída, né? Então, como eu fui traída por eles dois, daqui para frente o que eu fizesse, né, ficaria compatível à traição dos dois, vocês concordam? E aí, ok, gente, a gente fez esse combinado tudo certinho, ela viajou, né? Mas o meu ex-marido viajaram. Aí eu chorei. Quando eles saíram da casa, eu chorei. Eu beijei cada cômodo da casa. Eu lembrei do primeiro dia que eu conheci ele até o último dia. Eu lembrei dos sonhos. Eu lembrei das crises. Eu lembrei das metas. Eu lembrei das dificuldades. Eu lembrei deu com ela, eu ajudando ela, incentivando ela, querendo o melhor para ela. Eu lembrei de tudo. Eu me desmoronei, eu gritei e respirei fundo no dia seguinte e fui, né, resolver aquela bagunça. E aí, como que eu fui resolver a bagunça? Como eu falei para vocês, tudo estava no meu nome, certo? Então, o que eu imaginei? O banco, né, ele sempre estava de portas abertas para oferecer empréstimos para a gente, sempre oferecer, não foi só um não, eram vários bancos para oferecer empréstimos para a gente. Porém, a nossa empresa, ela era tão próspera, mas tão próxima que não era necessário o empréstimo, estava tudo bem, né? Os lucros da empresa davam para arcar com tudo, sobrar um valor bom, enfim, estava ótimo, não tinha um porquê. Mas como isso tinha acontecido, o que eu podia fazer? O empréstimo, exatamente, gente. A empresa, a casa, tudo no meu nome, certo? Até os carros, a moto, tudo 100% no meu nome. Mas aí ele esqueceu desse detalhe. E aí esse prazo que eles estavam de lua de mel, eu estava trabalhando, resolvendo a minha vida, certo? Aí o que eu fiz? Fui no banco, solicitei um empréstimo bem maior, né, do que os nossos bens, do que os nossos patrimônios, certo? Mas avaliado ali os nossos patrimônios bateu certinho com o valor de empréstimo que eu fiz no banco. E aí eu fiz o empréstimo no banco, certo? Com esse valor. E como garantia eu coloquei tudo. A empresa, os carros, as motos, os bens, tudo como garantia. Caso eu não pagasse, o banco podia tomar tudo. Era deles. Foi um acordo, assinei tudo bonitinho. E aí vocês imaginam, né? Fiz esse empréstimo com esse valor dos bens e é óbvio que eu não iria pagar o banco e que mais cedo ou mais tarde o banco iria tomar tudo, certo? E aí nesse prazo que eles ficaram viajando, eu simplesmente peguei o dinheiro e aí andei dando umas pesquisadas e não fui embora só da cidade, fui embora do Brasil. Então assim, tava tudo no meu nome, fiz o empréstimo com o banco. Quando ele fosse descobrir, né, o banco já ia para tomar, eu não tinha o que fazer, estava no meu nome, eu assinei, estava tudo certo, legalizado. O banco tomaria, né, e o dinheiro qual o banco me passou, não tinha como ele pegar, não tinha como ele recorrer à justiça, não tinha como ele fazer nada. O dinheiro estava comigo, né? O dinheiro ali que eu me responsabilizei total pelo fato de tudo que eu coloquei no banco estava no meu nome legalizado certinho, sem terceiro, sem segundo, sem nada que provasse que ele tinha parte, ou tipo assim, como se ele tivesse como recorrer a isso. Não tinha como, possibilidade alguma. Pois bem, e aí em 26 dias foi resolvido tudo. O empréstimo saiu, coloquei tudo lá, fui embora para fora do Brasil e liguei aquele botãozinho e fui viver, meu amor. Chegou aqui num país X, né? Comprei um imóvel, fiz uns investimentos, tô tranquila, maravilhosa. O dinheiro restante tá bem seguro. E o que aconteceu? Ele ficou mais ela no conto de fada, sendo felizes para sempre, certo? Queriam me dar migalhas, ficaram sendo felizes para sempre. Chegou o dia do banco, né? Recebeu o dinheiro que, inclusive, vinha chegando várias cobranças aqui para mim e eu, lógico, não respondi. Então, o banco foi lá tomar tudo. Quando chegou, para surpresa dele, não tinha o que ele fazer. Ele simplesmente ficou sem nada, absolutamente nada. Não, na verdade, ele ficou, né? Com o filho dele, mais ela. Só que sem nada. Agora, os dois casalzinhos, dois pombinhos felizes, vão ter que trabalhar para pagar até um aluguel, porque perdeu empresa, perdeu casa, perdeu carro, perdeu tudo. Tá bom? E eu sei que esse vídeo vai chegar até eles. Isso não foi um roubo. Eu não sou a pior pessoa ou algo do tipo. Não, tá? Eu fui a pior pessoa quando eu confiei em vocês. Por eu confiar em vocês, eu fui a pior pessoa. Porque tudo que eu fiz por ela, eu também fiz por ele. E no final eu fui retribuída dessa forma, com total ingratidão. Então, independente da situação deles hoje, pra mim não me interessa. O importante é que eu estou bem, entre aspas, mas também não estou da forma que eles queriam que eu ficasse, tá bom? E é aquela frase, quem tem pena vai pro lugar dele. Então, meu amor, até tentaram, mas não conseguiram.